sou Luana Vilucci e nesse módulo a gente vai falar sobre economia solidária da cultura. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os princípios e os valores da economia solidária, conhecer algumas práticas de economia solidária e algumas iniciativas de finanças solidárias para pensar como é que elas podem contribuir na projeção das políticas públicas de cultura e de financiamento à cultura. Até agora a gente trabalhou a cultura na sua centralidade e transversalidade, a cultura como direito humano e a transversalidade da cultura pensada nas políticas culturais a partir da tridimensionalidade da cultura, dimensão simbólica, dimensão cidadã, dimensão econômica. A gente abordou o desenvolvimento cultural e também a economia criativa. E agora a gente vai focar em algumas iniciativas de economia solidária que trabalham com a produção cultural a partir de lógicas comunitárias, territoriais, locais e como é que iniciativas de finanças com mecanismos de gestão democrática e as finanças solidárias podem contribuir também para pensar essas iniciativas no campo das políticas culturais. Algumas questões podem orientar a gente nesse vídeo. Uma delas é como que os empreendimentos econômicos solidários eles estão organizados no seu município. Isso é importante a gente pensar quando a gente for elaborar o Plano Municipal de Cultura para contemplar esses empreendimentos de grupos tradicionais, de culturas populares, grupos indígenas e da diversidade cultural, né? Eles também têm as suas diversas formas de produzir, de gerar economia. Como é que eles estão identificados no seu município e se existem políticas voltadas à promoção dessa diversidade econômica desses grupos. Outra questão que orienta as questões deste módulo diz respeito à sustentabilidade, né? Como é que a gente pode pensar a promoção do desenvolvimento sustentável do território? A gente parte aqui de um conceito de economia solidária como economia plural, que é um conceito trabalhado na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia por um professor Genalto França Filho e também por outros pesquisadores mundo afora. E ela nos ajuda muito a pensar as práticas de economia solidária da cultura, porque ao pensar a economia solidária como uma economia plural, significa que ela articula diferentes fontes de recurso. Ela se insere numa perspectiva mercantil, ou seja, a gente vive num mundo capitalista, então é impossível prescindir dessa economia capitalista por enquanto. Então a gente tem uma dimensão mercantil nessa economia, mas a gente também tem uma concepção, por exemplo, não monetária, que é baseada em laços de reciprocidade, que é orientada pelo princípio da dádiva, das trocas, da ajuda mútua, da confiança, da colaboração, em que não há necessariamente dinheiro envolvido, mas relações sociais, práticas culturais, relações de troca entre as pessoas, e que isso também movimenta uma dimensão fundamental da economia, que é essa dimensão não monetária. A gente tem também uma terceira dimensão, que seria uma dimensão não mercantil, que é, por exemplo, ligada a iniciativas de redistribuição de renda, a iniciativas do poder público de fomento a empreendimentos da economia solidária, empreendimentos criativos, empreendimentos culturais. Então, são editais públicos, repasses de recursos públicos que são trabalhados, incorporados por esses grupos e que também constituem a sua economia. A economia solidária ela não é definida a partir de segmentos ou setores específicos, como é, por exemplo, a economia criativa, né? A gente tem aqui na economia solidária um conjunto muito amplo de segmentos. Ela envolve desde grupos de empreendimentos de metalurgia até o artesanato. E na área da cultura a gente tem diversas iniciativas que atuam numa forma solidária, que se organizam de uma forma autogestionária, né? Desde a área do audiovisual, teatro, música, dança. Inclusive a atividade cultural ela é essencialmente colaborativa, solidária, coletiva, plural, né? Isso é uma característica que aproxima ela muito também dessa cultura da economia solidária, dessa cultura solidária que se promove como a economia solidária.
A gente não tem como distinguir a economia criativa da economia solidária como duas economias antagônicas, porque não é disso que se trata. Você pode ter práticas de economia criativa que sejam solidárias e que trabalhem de acordo com os princípios da economia solidária. E quais são esses princípios, né? A economia solidária, ela parte da organização coletiva do trabalho, da organização autogestionária da produção, ela rompe com a dicotomia de capital-trabalho, ela parte justamente o ser humano, é o trabalho, é o trabalhador que importa. Então, quando você não tem mais esse papel de patrão e empregado, essa hierarquia, essa submissão, onde todos são conjuntamente donos do seu empreendimento, você tem uma outra cultura, uma outra forma de se organizar, uma outra lógica de produção. Nessa cultura solidária, da economia solidária, tanto os meios de produção quanto a finalidade mesmo, o produto mesmo, ele é coletivo, a propriedade é coletiva, é do conjunto dos trabalhadores. A geração de trabalho e renda é, sem dúvida alguma, uma das principais motivações da economia solidária, mas não é a única não. O interesse pela comunidade é também uma iniciativa que mobiliza práticas de economia solidária ao redor de todo o mundo. Hoje a economia solidária se organiza como um movimento social mundial, ela existe em diversos países, ela surgiu na década de 90 e se expandiu, inclusive no âmbito das políticas públicas. A gente tem um conjunto diverso de atores na economia solidária, desde gestores públicos, empreendimentos econômicos solidários, como também instituições de apoio e assessoria e fomento, como as ONGs, as incubadoras de economia solidária, as universidades, ligadas às universidades e etc. Então a gente tem um grupo grande de atores. E, ao mesmo tempo, a economia solidária, ela não diz respeito apenas às formas de produção, mas ela se refere também à comercialização, ao consumo, à poupança, ao crédito. Então, a gente tem aí um conjunto de práticas econômicas que são consideradas e levadas em conta quando a gente fala de economia solidária. Para pensar a relação das políticas públicas de cultura e economia solidária, é interessante conhecer algumas iniciativas que são ligadas à economia solidária, que contribuem muito para um desenvolvimento cultural de territórios. A gente tem, por exemplo, o fomento ao turismo de base comunitária, que são o fomento, a promoção de iniciativas locais, territoriais, geridas pela própria comunidade e que organizam atividades de turismo, em que as pessoas vão conhecer uma comunidade, uma localidade, inclusive algum local em que tenha uma forte expressão da natureza, mas não vão apenas circular naqueles espaços e conhecer aquelas belezas naturais, mas vão conversar com aquelas comunidades, vão conhecer a forma em que elas cozinham, elas organizam as suas cestarias, muitas vezes inclusive aprendendo a fazer bordados, cestarias, comidas, vão poder ficar hospedados nas casas das pessoas e com isso movimentar a economia local, gerar renda para aquelas próprias comunidades e ao mesmo tempo conhecer de perto a cultura delas, como elas se organizam, quais são os valores que elas mobilizam e como é que elas também produzem a sua própria cultura. Outra prática interessante da gente discutir, de a gente conhecer da economia solidária, que pode contribuir muito com as políticas públicas de cultura, são as finanças solidárias, que englobam diversas iniciativas, desde bancos comunitários, moedas sociais, fundos rotativos solidários e etc. A gente tem, quando a gente fala de finanças solidárias, a gente não está se referindo apenas ao acesso ao crédito, por exemplo, embora ele seja muito importante, mas a gente está também prevendo uma ampliação na participação da vida econômica de modo geral, da gestão coletiva, comunitária, democrática dessa economia. Além de oferecer linhas de crédito e de promover a bancarização da população de municípios de baixo IDH, por exemplo,
A promoção de bancos comunitários também estimula a circulação de moedas sociais, estimula fundamentalmente a ampliação da participação na vida econômica, né? A ampliação de conhecimento, de gestão. Então, muitas vezes, essas iniciativas, na sua essência, né, de promoção dos bancos comunitários, elas vêm acompanhadas de capacitação, de orientações para a elaboração de planos de negócios. Então, não é apenas oferecer um crédito ou bancarizar uma população de um município, mas é capacitá-la no uso desses recursos e promover formas de gestão democrática desses recursos. As moedas sociais, elas são muito importantes para garantir o desenvolvimento territorial e promover e fazer com que o recurso, as riquezas de um determinado território, de uma comunidade, de um município, de um bairro, fiquem naquela localidade, que as pessoas que moram ali não vão gastar o seu dinheiro fora daquela comunidade, mas se possam então consumir, produzir junto no seu entorno, ou seja, comprar no mercado do vizinho e ao mesmo tempo produzir localmente, não ter que buscar essa movimentação econômica fora do bairro, fora da comunidade. Na cultura, o uso de moedas sociais, ela acontece muitas vezes ligadas a alguns determinados eventos ou a algumas comunidades. E são formas também de estimular a conexão da cultura com outras práticas e outras iniciativas econômicas de um bairro ou de uma comunidade. Então você tem a possibilidade de estimular circuitos locais de trocas, fomentar a articulação de uma economia territorial que muitas vezes ela acaba se dispersando porque ela não tem justamente um elemento que as integre e articule como acontece com as moedas sociais. Para essas práticas de moeda social, de banco comunitário, de fundos rotativos, é fundamental o aspecto da gestão democrática e comunitária. O controle social e a participação das pessoas que estão diretamente envolvidas com essa economia, na gestão dela é fundamental. Sem essa gestão democrática não há essas iniciativas de finanças solidárias, por exemplo. Os fundos rotativos solidários, como mecanismo também de finanças solidárias, é uma outra forma também de promover o desenvolvimento de comunidades e de grupos locais e territoriais. Ela funciona como se fosse uma poupança coletiva de uma gestão democrática que pode ser usada para a compra de equipamentos, de insumos, para a manutenção, que for necessário para aqueles grupos. Ela é muito usada na agricultura familiar e, na verdade, na cultura ela é muito pouco fomentada, mas são práticas que estimulam o desenvolvimento local e a gestão compartilhada desses recursos. E são ferramentas que podem ser incorporadas às políticas de financiamento à cultura e certamente com muito êxito. O módulo Cultura, Diversidade e Desenvolvimento está organizado em unidades que trabalham justamente com a cultura e a centralidade da cultura, a transversalidade da cultura, a cultura como direito humano, a diversidade cultural e a relação da diversidade cultural com o desenvolvimento, a economia criativa e as políticas públicas de cultura que se relacionam com a dimensão econômica da cultura e a economia solidária. No material escrito, a gente tem um importante complemento a esses vídeos, lá que você vai encontrar algumas indicações de leitura, alguns exemplos, mais imagens e um conteúdo mais aprofundado sobre essas temáticas que a gente trabalhou aqui nos vídeos. A gente espera vocês, então, naquele material e nos exercícios que a gente se propõe a fazer.